E agora eu vou explicar para vocês o que é o princípio fundamental da contagem, que também é conhecido como princípio multiplicativo. E vou mostrar por que esse princípio pode ser chamado de fundamental da contagem ou multiplicativo. Para fazer essa explicação, eu peço a vocês que pensem na seguinte situação. Você vai sair de casa e você precisa colocar uma camisa, uma calça e um sapato. Essa é a combinação de vestimenta que você vai utilizar ao sair de casa. E para fazer essa combinação, você tem 4 camisas, 2 calças e 2 sapatos. Essas são as peças de roupas disponíveis que você tem. Nas camisas você tem a camisa branca, amarela, verde e cinza. Aqui nas calças você tem uma calça preta e uma calça marrom. No sapato você tem um sapato bege e um sapato marrom também. Então você tem aqui 4 opções de camisa, 2 opções de calça e 2 opções de sapato. Na hora de você fazer a contagem das peças, é simples. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 8 peças disponíveis, divididos em um grupo de 4 camisas, um grupo de 2 calças e um grupo de 2 sapatos. Essa contagem é fácil de fazer, mas quando você precisa fazer a contagem de combinações possíveis, de quantas formas você pode combinar essas peças aqui para que fiquem sempre diferentes, já não é tão simples de fazer. Se você pegar aqui a primeira camisa, olha, que eu vou chamar só de camisa B. Se você pegar a camisa B, a calça P e o sapato M, é uma combinação. Mas se você pega a camisa B, a calça P e o sapato B, já é uma outra combinação. Só que você também pode pegar a camisa B, a calça M e o sapato B. Ou a camisa B, a calça M e o sapato M. Então esse fato de você pegar uma peça de cada, ele lhe dá muitas opções. E se você for fazer como eu mostrei aqui para vocês, pega o B, o P e o B, depois pega o B, o P e o M, depois pega o B, o M e o B, além de ser demorado, você vai se confundir no meio do caminho. E é muito fácil que você erre o resultado da contagem de possibilidades. Para que não haja essa confusão, nem haja esse erro na contagem, você pode utilizar o princípio fundamental da contagem. Em que consiste esse princípio? Você faz o seguinte, se você precisa escolher 3 peças, são 3 decisões que você vai precisar tomar. Você precisa decidir com qual camisa você vai, depois você decide com qual calça você vai e depois você decide com qual sapato você vai sair. Então você coloca aqui a primeira decisão, minha primeira opção, a minha segunda decisão, que será a minha segunda opção, e a minha terceira decisão, que será a minha terceira opção escolhida. Aqui no primeiro espaço, que é a primeira decisão que eu vou tomar, eu vou decidir qual camisa eu vou usar. E quantas camisas eu tenho de opções aqui? Eu tenho 4 opções, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 opções. Então, aqui nesse primeiro espaço, a minha primeira decisão, eu tenho 4 opções de escolha. Uma vez que eu decidi qual a camisa eu vou usar, eu preciso escolher qual calça eu vou usar. E eu tenho 2 opções. Então, aqui nesse espaço da minha segunda decisão, eu coloco as 2 opções que eu tenho disponíveis. A mesma coisa vai acontecer no terceiro espaço da minha terceira decisão, que consiste em qual sapato eu vou usar. Eu também tenho 2 opções. Então, aqui eu tenho 2 opções de sapato. Fazendo dessa forma, eu enumerei quantas decisões eu preciso tomar. Eu preciso decidir a camisa, preciso decidir a calça e preciso decidir o sapato. E relacionei quantas opções eu tenho disponíveis para cada uma das decisões. A primeira decisão eu tenho 4 opções, a segunda decisão eu tenho 2 opções, na terceira decisão eu tenho mais 2 opções. E depois de fazer isso, basta eu incluir a multiplicação aqui no meio. Olha. Por isso que eu também posso chamá-lo de princípio multiplicativo. Porque o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 é 16. Isso aqui são 16 opções. Isso significa que se eu tenho 4 camisas, 2 calças e 2 sapatos, eu tenho 16 opções de combinações diferentes. Eu tenho 16 formas diferentes de escolher uma combinação de roupa que eu vou para a rua, com uma calça, uma camisa e um sapato. Mas o que garante que isso aqui é realmente a forma que eu tenho de escolher e que realmente essa aqui serão as opções, todas as opções, sem faltar nenhuma nem sobrar nenhuma opção? Para fazer essa explicação para vocês, eu vou colocar novamente aqui o espaço das 3 decisões, só que aqui onde tem 4 opções, eu vou colocar só uma opção. Eu vou escolher a camisa B aqui, a camisa branca, né? Então eu coloco aqui minha camisa branca, uma opção. Se eu tenho uma opção aqui e eu tenho 2 calças que eu posso escolher, eu posso dizer que a minha camisa branca eu posso ir com a minha calça preta ou com a minha calça marrom, não é isso? Então se eu tivesse só mais uma decisão aqui, eu tenho 2 opções. Isso significa que quando eu multiplicar 1 vezes 2, vai dar um resultado de 2 combinações diferentes, não é isso?
E veja aqui, olha, se eu tenho uma camisa branca e eu posso ir com uma calça preta ou uma calça marrom, eu teria aqui duas combinações diferentes. Só que aqui na frente eu tenho mais uma decisão a tomar, então eu não posso dizer que são duas combinações diferentes porque eu tenho mais uma decisão a tomar. Se eu tivesse aqui uma única opção, se eu tivesse só o sapato preto, eu colocaria uma opção aqui e seria 2 vezes 1 igual a 2. Por quê? Porque na hora que eu colocasse a minha opção de sapato aqui e a minha opção de sapato aqui, continua sendo somente duas opções. Eu tenho a opção de ir com a camisa branca, aí eu vou com a calça preta e o sapato, ou com a calça marrom e o sapato. Só que não é isso aqui que acontece. Eu tenho duas opções aqui, olha. Então, voltando aqui, eu preciso colocar duas opções. Eu tenho minha camisa que eu escolhi a branca, agora eu tenho duas opções de calça e tenho duas opções de sapato. Colocando a multiplicação aqui no meio, eu vou ter que 1 vezes 2 é 2, que são essas duas opções aqui que nós já vimos, multiplicado por 2 novamente. Isso aqui será 4 opções de escolha, né? Tenho 4 opções diferentes de combinações de roupa. E por que aqui deu 4 opções? Porque uma vez que eu escolho a camisa branca, se eu for com a calça preta, eu tenho a opção de ir com o sapato B ou o sapato M. Eu tenho duas opções de escolha aqui para combinação de roupa. Aqui embaixo é a mesma coisa. Eu posso ir com o sapato B ou com o sapato M. Eu tenho mais duas opções aqui para essa combinação. Camisa branca e calça marrom, eu tenho duas opções aqui de sapato. Camisa branca e calça preta, eu tenho mais duas opções. Isso aqui dá um total de 4 opções, que é o mesmo resultado que nós encontramos aqui através do princípio fundamental da contagem, ou pode chamar também de princípio multiplicativo, porque nós fazemos essa multiplicação aqui. Tá, Joyce, mas todos os exemplos são assim? São, porque o que é que você vai fazer? O princípio fundamental da contagem ele diz o seguinte: se você tem duas opções, ele coloca só duas opções, mas podem ser quantas opções você quiser. Inclusive aqui nós trabalhamos com 3 opções. Se você tem duas opções de decisões, essa D1, decisão 1, e a decisão 2. Se aqui no D1 você tiver N quantidades a escolher, no caso aqui eram 4, né? Aqui ele está me dando N, porque N? N é um número qualquer. Se para tomar a decisão 1 eu tenho N possibilidades, e para tomar a decisão 2 eu tenho M possibilidades, ou seja, um outro número aqui, que pode ser o mesmo de N, não tem problema. Só que ele colocou diferente para que você entenda que não precisa ser igual. Se eu tenho M quantidade de opções para tomar a decisão 1 e M quantidade de opções para tomar a decisão 2, então você faz uma multiplicação aqui de D1 vezes D2, e isso aqui vai ser igual a N vezes M. Ou seja, a quantidade de opções que eu tenho para a decisão 1 multiplicado pela quantidade de opções que eu tenho para tomar a decisão 2. Eu faço uma multiplicação entre os dois e meu resultado de opções será N vezes M. Foi o que nós fizemos aqui, olha. Só que nesse exemplo que eu usei para vocês, eu tinha 3 decisões, seria D1, D2 e D3, onde o D1 eu tenho 4 opções, o D2 eu tenho 2 opções e o D3 eu tenho também 2 opções. Então, pego a quantidade de opções para a primeira decisão, multiplico pela quantidade de opções que eu tenho para a segunda decisão e multiplico pela quantidade de opções que eu tenho para a terceira decisão. Faço a multiplicação entre esses valores e isso me dá o resultado total de combinações possíveis que eu tenho para essas opções que eu tenho de escolher. Beleza? É isso que diz o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo.